Olá pessoal, vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Akasha. Hoje vamos falar sobre a carta regente do ano de 2022. Vou falar também no Shadowscape tem um nome Amantes, mas eu prefiro utilizar a palavra Enamorados. É o Arcano 6. Nós teremos então um significado muito interessante, é um tarô maravilhoso, de uma energia espiritual muito grande. Quem puder adquirir, desde que sejam pessoas que já lidam com o tarô há anos, porque é um tarô, não é um tarô muito simples para se utilizar no dia a dia, a pessoa já tem que ter bastante experiência. Mas sinta só, analise bem o que vai ser falado, segundo a visão da Stephanie Mulan, que foi a desenhista e a autora dos escritos ou da análise, que provavelmente foram as duas, mas que tem aqui um fator muito mais intelectual e de conhecimento de fato tarô, da taróloga Bárbara Mu. Inclusive, nós já fizemos um review de outro tarô da Bárbara Mu. Basta vocês irem na playlist e procurar, que vocês vão encontrar o nosso review de um tarô dela, só que foi desenhado na época pelo Ciro Marchetti. Então vamos ao que interessa. A carta dos enamorados, segundo os desenhos, os elementos, a iconografia, a composição simbólica do Shadowscape, será em um dos contos mais antigos. Existe a escolha, conhecimento e realização dos sentidos mundanos, ou a simplicidade de um agora perene. Perceba que logo no primeiro parágrafo ela já deixa em destaque que o 6 é uma carta divisor d'águas dentro dos arcanos maiores, que o principal significado dela é decisão, gente. É decisão, é escolher e procurar escolher da melhor maneira possível. E leva-se em consideração aqui para ela os sentidos mundanos. Então, a gente tem que desdobrar a questão dos 5 sentidos também. É saber ver, saber sentir, ou seja, farejar, estar atento, é saber tocar, apalpar, ou seja, estar na hora e no momento exato, na hora exata. Então, tudo isso está envolvido. É o paladar, é saborear as coisas, é realmente refletir elas. Antes, colocar o pensamento como objeto de reflexão. É pensar sobre o que se pensa, para só depois decidir. E aí, continuando, ser atraído para um abraço, buscar a união que todas as almas anseiam e desejam, conhecer a unicidade da paixão e do amor e deleitar-se nela. Seus olhos estão abertos e eles apenas se entreolham, alheios ao sol que continua girando acima deles e à visão do céu. Nem a coroa de reis incrustada de ouro e pedras preciosas, nem a coroa de camponeses entrelaçada com videiras e flores sobre a cabeça deles, pois as forças que se juntam ao seu redor não fazem distinções. De fato, seus próprios sentidos também não têm consciência disso. Pegue esta semente, diz ele, que é o personagem masculino da carta, colocando-lhe uma bolota na palma da mão. Regue com a fonte do seu espírito e suas intenções, e veremos o que cresce disso. Ela responde. Bem, então nós temos aqui o significado, a união, o equilíbrio, a energia, o fluxo, o amor, o desejo, a paixão, a fusão de coração e mente, formando uma união, um casamento. Perceba que não só o casamento entre duas pessoas, mas o casamento simbólico, entre o que você pensa e sente. Embora possa ser de natureza romântica, não é uma verdade universal. Os amantes também tratam de determinação de valores e da luta com escolhas. A inocência incorporada nas rolinhas faz um contraste com a maçã vermelha, brilhante no abraço da cobra, um dos mais antigos símbolos da tentação. Da mesma forma, a pura simplicidade do copo de leite contrasta com a complexidade exuberante e sensual de uma rosa. Tudo isso aqui que ela fala são elementos que estão desenhados na carta. Vocês podem parar o vídeo e observar de perto. Tudo aqui que é citado, as rolinhas, a maçã, a cobra.
Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando se utiliza esta carta. E aí, cada operador, cada tarólogo, segundo a sua maestria e sua intuição no momento, vai saber o que usar e não usar numa leitura corrente no dia a dia. Então, essa foi a carta segundo o Sharrowscape, carta dos enamorados, o significado. E agora, por fim, nós vamos ter, então, a análise dos múltiplos, levando em consideração que eu estou utilizando aqui, o tarô dos magos. E aí nós teremos os amantes, o dependurado e a lua, como circunstâncias subliminares que vão estar atuantes nos bastidores, porque são múltiplos de 6. Então vamos lá. Com relação a tudo que você já ouviu sobre enamorados, nós vamos agora fazer um enfoque no dependurado e na lua. O dependurado deste tarô mostra um bardo da cultura norueguesa, que nada mais é que um professor de runas, por isso existe um vitral com os sinais, os signos rúnicos, e nós observamos que ele tem um tampa-olho, igual o Odin, escreve-se Odin, mas pronuncia Odin, e esse é uma menção, uma alegoria com relação à capacidade de sacrificar uma visão para dar valor ao outro olho, ou à visão que o outro olho permite nos dar. Que aí remonta à ideia do dependurado tradicional, que é você saber olhar sobre outro ponto de vista. E é a necessidade, às vezes, de sacrificar aquilo que você gostava ou algo que você se envolvia. Então, é o que a gente disse antes, abrir mão, abdicar de algo é muito importante. Quando você decide por algo, você tem que abrir mão de outra coisa. Por exemplo, se você quer parar de beber ou de fumar, você tem que abrir mão de certas situações que estimulavam isso. E do próprio fumo ou da própria bebida. Ou mudar, pelo menos, a maneira com que você aborda essa questão, mas é sempre abrir mão de algo. Muitas das vezes a pessoa que fuma diz que o momento mais legal de se fumar é quando está tomando um cafezinho. Então, talvez para parar de fumar como um auxílio, num primeiro momento, é parar de tomar café, passar a tomar água, tomar suco, quer que seja, mas não café. Percebam? Então, olhar a questão por outro ponto de vista e diante disso já tomar uma atitude. Ali também aparece o quadro, que é a própria, vocês podem dar um zoom aí, é a própria figura geral da carta, simbólica da carta, está desenhada no quadro e o quadro está para a cabeça de baixo. É perceber que em alguns momentos a gente vai ficar com a sensação de indecisão, o nosso mundo vai estar de ponta cabeça, mas a gente precisa perceber que isso é natural, serenar mais uma vez, nos perguntar o que realmente tem um valor verdadeiro, interno e duradouro para mim. E aí sim, começar a ter as decisões baseadas nisso. Não culpar ninguém pela sua realidade, a não ser você mesmo, e assumir a responsabilidade da situação que às vezes pode ser incômoda. E jamais inverter ou confundir, digamos, desejo com afeto, por exemplo. Ali tem o corvo, então tem toda uma simbologia com elementos ali, a pena, que novamente nós vamos dizer que está associado ao elemento ar, então tem que estar com a cabeça bem arejada, bem leve, bem tranquilo, para você poder analisar a questão sob outro ponto de vista, que vai lhe ajudar a tomar as decisões. Perceba que essas cartas auxiliam nos meios que nós precisamos tratar e não fazer vistas grossas, é claro, para ajudar a gente a ter decisões assertivas neste ano. E a carta da Lua. É possível
que algumas coisas ou alguns medos e traumas do passado, eles possam soltar os seus gritos de horror neste 2022. E não vejo isso como algo ruim, não. Vejo isso como algo bom, porque é como se fosse o último grito ou os últimos lamuriares ou as últimas situações em que nós vamos nos ver de frente para aquilo que nos incomoda e que realmente devem deixar de existir, serem mudados ou, melhor, enfrentados neste ano e realmente dando a devida atenção, o devido valor. Então, se eu percebo que eu não consigo ser um marido ou uma esposa adequada para os filhos ou para o meu cônjuge e etc., e isso está relacionado a um medo ou um trauma do passado, não negue isso. Busque ajuda, admita isso para você, tome a decisão de enfrentar. Olha só. Então esse grito, esses ecos do passado, esses horrores que às vezes a gente, ou de coisas que a gente não quer falar para ninguém porque a gente acha isso deplorável, deprimente ou uma atitude inadequada nossa, isso vai voltar gritando na nossa cabeça, mas não é para nos assustar. Vai servir como um lembrete, que agora é o momento de enfrentá-los e dar um ponto final, um basta nisso. Sendo e tomando uma atitude que vá realmente liberar esses problemas. É lidando, não é negando as coisas e o passado, ou fazendo de conta que eles não aconteceram, que a gente vai conseguir ser bem-sucedido. É decidir pelo enfrentamento. Então, vocês percebem que os testes estão relacionados, que eu falei antes, está relacionado a esse múltiplo da carta dos enamorados na questão da lua. E aí vai ter momentos que a gente vai ter que enfrentar o medo da perda, o medo do próprio enfrentamento, o medo da morte. Tudo isso vai ter que ser enfrentado. E se você está encarando esse medo de morrer dessa forma que eu estou falando, é porque de um certo modo você está vivendo de uma forma entediante. Você está cansado, na verdade, de viver. Por isso está viver da forma que está vivendo. E está com um medo muito grande da morte, evitando ela de todas as maneiras. E quando eu falo, não só a morte física, mas as mortes simbólicas, que são as decisões que não estão sendo tomadas. O enfrentamento de certos medos que não estão sendo enfrentados e assim por diante. Mas se você parar para pensar, se viver é tão ruim assim e é cansativo, é preferível a gente adotar uma medida na nossa vida de dividir para conquistar. Não vamos querer abraçar tudo ou tomar todas as decisões importantes num único mês. Nesse mês você se programa para tomar uma decisão com relação a uma coisa, no outro mês em relação a outra, e assim você vai quebrando ou vai elencando em prioridade o que é mais prioridade, o que é secundário, o que é de valor mais baixo, para você ir tomando suas decisões de forma organizada. Então é isso que nós quisemos e trouxemos para vocês da melhor maneira possível, da maneira mais simples possível, porque aqui eu tenho que falar de uma maneira larga, extensa, que varia, que é diferente quando nós estamos com um consulente. A leitura para um consulente é uma leitura direcionada, adaptada à necessidade dele. Então aqui eu falei de uma forma diluída. Então essa leitura não serve para todo mundo, é uma leitura baseada apenas nos significados de suas conjugações, que tem a ver com a energia que vai prevalecer no ano, mas ela não se presta a dizer sobre a sua realidade. Para isso, vocês precisam me contactar ou nos contactar, eu e a Raquel, para que nós possamos fazer uma leitura personalizada, adaptada às ocorrências da sua própria vida.
Então isso aqui é só uma energia que vai estar imperando para várias e várias pessoas. E aqui eu trouxe esse adendo com esses múltiplos da carta dos enamorados para auxiliar na hora de tomar uma decisão, e também estou dando alguns significados que vêm como uma advertência com relação a certas coisas que vão ocupar muito do nosso tempo de 2022. Não só do nosso tempo corrente, mas do nosso tempo, do nosso relógio interno mesmo, nossos pensamentos, nossos sentimentos e assim por diante. Então foi isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês passem esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E até a próxima. Obrigado. Tchau.